semelhantes. Vamos trazer como título para a nossa reflexão neste momento: não permaneça com medo, olhe as dificuldades como um vencedor. O texto para a base da nossa reflexão será Números, capítulo 13, dos versículos 21 a 33. Diz assim o texto bíblico: Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra e deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Vivemos um momento de grandes incertezas. A pandemia que assola o mundo e o nosso país, as pessoas estão com medo, as pessoas estão perdendo a esperança, inseguras com a economia, com medo de perder o emprego, com medo de perderem a saúde, os entes queridos, diante de tantas notícias de pessoas que perderam a vida, milhares de pessoas. E esse texto que nós iremos compartilhar hoje fala um pouco sobre isso, de um momento de medo e de como dois grupos de pessoas, em um mesmo relatório, puderam ter visões diferentes daquilo que viam. E assim nós queremos compartilhar 3 lições sobre esse texto. O primeiro é sobre o relatório, um relatório. O versículo 27, que nós vimos ainda há pouco, nos mostra que foi trazido um relatório por 12 pessoas. 10 espias trouxeram um relatório negativo e os outros 2 conseguiram perceber coisas boas que tinham naquela terra. Nesse relatório havia análise de situações. Eles analisaram as cidades, os povos, o tamanho daquelas pessoas, a fortaleza, enfim, trouxeram situações descritas no seu relatório, um conjunto de informações. Estamos vivendo momentos em que estamos sendo bombardeados a todo instante por análise da situação em que vivemos, por um conjunto de informações, muitas delas desfavoráveis, muitas dessas notícias, a maioria delas negativas, notícias de morte, notícias de vírus se espalhando, notícias de pessoas sendo contaminadas, notícia das economias mundiais sendo abaladas. E é nesse sentido que nós também ouvimos mentiras, notícias falsas. Além das boas e das más notícias, também tem as notícias mentirosas. Nesse tempo de incertezas, além das notícias ruins, o que tem dificultado são essas notícias mentirosas. Queremos compartilhar aqui o nosso incentivo para que você não se deixe conduzir, levar por falsas notícias. Que você se certifique das notícias que você ouve, que você não passe adiante aquilo que você não tem certeza. Nesse momento de dificuldade, nós precisamos de um relatório que descreva a realidade. Se cerque de informações de pessoas que sejam realmente habilitadas e capacitadas, de fontes confiáveis. Todas as pessoas que estão nos ouvindo podem imaginar a dificuldade que teremos para gerenciar todas as dificuldades causadas por essas mentiras. A vida de pessoas está em jogo
e nós precisamos nos cercar de um relatório de informações, sendo elas boas ou ruins, que essas notícias sejam verdadeiras para uma tomada de decisão. Mas quero compartilhar aqui a segunda lição sobre esse texto, que nos mostra duas visões de um mesmo relatório. Um relatório com duas visões, uma otimista e outra pessimista. A primeira vê o problema como algo gigantesco e intransponível, onde a única opção seja desistir. A maioria das pessoas que compõem aquele grupo de pessimistas dizia que o problema era muito grande. Havia um exagero, dizendo até que eles eram gigantes e que aquilo era intransponível. Muitas pessoas talvez veem essas notícias e nós, ontem pela manhã, melhor dizendo, nós tínhamos como dados 1.128 casos no Brasil e hoje pela manhã 5.476 de mortes na Itália. Os primeiros números no Brasil são de pessoas infectadas. O segundo número são de pessoas mortas na Itália. Os números são grandiosos, os números são gigantescos e nos assustam. Mas aqui está duas possibilidades de vermos todo esse problema. A primeira, vendo o problema como algo que não se pode vencer, algo que não se pode mudar, algo intransponível. Esse foi o grupo dos primeiros que viram aquela situação. O segundo grupo vê algo bom em meio aos desafios, tendo a certeza da vitória. Talvez seja difícil a gente perceber e a gente conseguir ver coisa boa diante de tanta dor, de tanto sofrimento, de tantas vítimas desse vírus. Mas nós podemos ver a solidariedade das pessoas, o heroísmo dos profissionais de saúde que têm se arriscado para lutar contra essa doença. Podemos ver as pessoas se unindo, as famílias se unindo, as famílias se aproximando, as pessoas focando no que realmente é importante na vida, as pessoas se desvencilhando de coisas que são supérfluas e se voltando umas para as outras. Essas coisas são positivas. Também podemos destacar as pessoas se preocupando com a sua vida espiritual, as pessoas passando a pensar em Deus, percebendo que nós, como seres humanos, não somos autossuficientes. Nós precisamos de Deus, precisamos uns dos outros, precisamos de todas as pessoas. E isso é uma coisa boa, isso é algo bom que nós podemos ver em meio a essa dificuldade, a esse tempo de incerteza. Mas quero também compartilhar uma terceira coisa, uma terceira lição sobre esse texto. 3 coisas a fazer diante desse desafio em que vivemos hoje. A primeira, veja as dificuldades, mas não se entregue diante delas. Nós podemos nos cercar de informações, sejam elas boas ou más. O importante é que elas sejam verdadeiras e não fake news, não mentiras. Mas é importante que você, diante das dificuldades, não se entregue, não desista, não desanime. Temos ouvido notícias terríveis nessas semanas e certamente ouviremos outras tanto nas próximas semanas, quem sabe até nos próximos meses. Mas nós não podemos desistir, nos entregar diante das dificuldades. Precisamos perseverar, precisamos renovar a nossa confiança e a nossa esperança. Aquelas pessoas que viram os grandes desafios no relatório dos espias esqueceram daquilo que haviam vivido no passado com Deus, esqueceram da condução de Deus até aquele instante, mas não se entregue diante delas. A segunda coisa que queremos ainda, das 3 coisas a se fazer, é ter uma atitude otimista frente aos desafios que teremos pela frente nos próximos meses. Uma atitude de otimismo. Não é um otimismo ingênuo. Nós não vamos ignorar as coisas,
nós não vamos fechar os olhos para toda a dificuldade que nos cercam, mas em meio a essas dificuldades, a esse desafio grandioso que temos, um desafio gigantesco mesmo, temos que ser otimistas, temos que ter uma atitude de acreditar que dias melhores virão, que Deus há de nos ajudar, que Deus há de iluminar os nossos governantes, os profissionais de saúde, aqueles que estão na frente de batalha, lutando para que essa crise se dissipe e a gente possa voltar a nossa vida ao normal. A terceira coisa a se fazer: confie inteiramente no cuidado de Deus. Quem lhe trouxe até aqui é capaz e há de sustentá-lo até a vitória e até o fim dessa pandemia. Certamente você já deve ter vivido situações difíceis na sua vida, você já deve ter enfrentado desafios familiares no trabalho em que você talvez pensasse que não poderia suportar e não poderia vencer, que você passou por isso. Esse talvez seja um grande desafio, quem sabe o maior desafio que todos nós vivemos até aqui. Mas com a ajuda de Deus, se tivermos confiança no Senhor, nós podemos vencer essa dificuldade. Certamente vamos superar e daqui a uns anos, daqui a uns tempos, lembraremos todas essas coisas como algo que passou e nós certamente conseguiremos dar um sorriso porque vencemos as dificuldades. Nós devemos pensar sobre isso tudo, devemos aprender com esse texto da Palavra de Deus, que podemos ver as dificuldades da vida e devemos permanecer confiando em Deus, tendo uma atitude otimista e confiando inteiramente no cuidado do Senhor. Que Deus nos abençoe.